acompanhe o Oeste Cultura nesse fim de semana, no próximo sábado. Bom, e agora a gente fala sobre regulação das Big Techs. A gente volta ao julgamento no Supremo. O ministro do STF, André Mendonça, afirmou que a nova regra definida pela Corte para responsabilizar plataformas digitais pode impactar a liberdade de expressão nas redes sociais. A declaração foi feita durante o julgamento de recurso sobre o Marco Civil da Internet. Tem uma diferença e uma divergência conceitual em relação ao entendimento do eminente relator e daqueles que nos acompanharam. Penso que esse ponto é relevantíssimo, senhor presidente, porque ao atribuir responsabilidade solidária e não subsidiária, nós estamos gerando um efeito inibitório no sentido de que as plataformas, por defesa, elas sempre terão uma tendência de ter uma atuação mais sensorial ou censura na prática das manifestações e no acompanhamento das manifestações dos usuários das aplicações de internet. Mendonça também criticou a ampliação do artigo 21 do Marco Civil da Internet. O dispositivo tratava originalmente de casos ligados à divulgação não autorizada de imagens íntimas. Para o ministro, o STF passou a incluir outras formas de responsabilização no artigo e também o dever solidário das plataformas em determinadas situações. Porque quando nós vamos para o item 5 da tese, nós estamos incluindo ali um rol de responsabilidades, agora em novas hipóteses, que são tipificadas como crime. E a avaliação sobre o que é ou não é crime nem sempre é uma avaliação simples. Tanto é que mesmo nós, em julgamentos de situações criminais ou de casos criminais, temos divergência de entendimento se está comprovado ou não está comprovado uma determinada conduta típica que enseje a responsabilidade. O ministro Flávio Dino discordou do entendimento apresentado por Mendonça. Segundo Dino, a realização de análises prévias sobre condutas já ocorre em diversas atividades econômicas, inclusive fora do ambiente digital. O ministro também afirmou que a definição sobre o que configura crime continua sendo uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário. O fato de um particular fazer um juízo prévio acontece no mundo para além da internet. Se eu vou alugar uma casa, eu faço um juízo prévio. Se um shopping vai alugar uma loja, ele faz um juízo prévio, sob pena, inclusive, de responsabilidade civil, dependendo da hipótese. Então, não é de se estranhar o que acontece. Nós estamos invertendo a possibilidade. E foi isso a decisão que nós tomamos, que, obviamente, em sede de embargos, não está em reapreciação. O que nós dissemos? É de que, aí sim, a plataforma diz assim, não, eu não cometi, isso aqui não é racismo. Ou o particular dizer, não, minha postagem não é racista, perante o Poder Judiciário. Mendonça rebateu e afirmou que se a plataforma cometer um erro na avaliação do conteúdo, poderá ser responsabilizada pela decisão. Durante a discussão, Dino interrompeu a fala do ministro e voltou a divergir sobre a interpretação das novas regras. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Bom, Ana, a gente lembra que esse julgamento começou na quarta-feira para eles estabelecerem regras em relação aí à regulação das plataformas digitais. Foi um julgamento lá do ano passado em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. E ontem, quinta-feira, a Corte chegou a formar maioria para fixar um prazo ali de 60 dias para que as
plataformas digitais se adaptem às novas regras. Mas ainda tem alguns ajustes, alguns pontos que ainda estão em aberto, motivo aí de discussão, e o Supremo deve retomar a análise desse julgamento na próxima quarta-feira. Paula, vamos lá. O ministro André Mendonça, ele tem sido um sopro de esperança, né? Uma voz ali do bom senso, uma voz que quer respeitar as leis. A gente fica até meio... a gente não sabe se a gente comemora porque tudo que vem do Supremo a gente comemora e daqui a pouco a gente leva um tombo, mas nesse caso específico, até na própria condução do caso Master, o ministro André Mendonça tem sido uma voz de esperança para um país que quer ver o judiciário sendo judiciário e não legislativo, como o ministro Flávio Dino tanto deseja. Porque o ministro André Mendonça ele fala uma palavra que para mim é essencial nessa manipulação que o judiciário tenta fazer em relação ao nosso Congresso, às nossas leis, que é a terceirização. Ou seja, se o Congresso não passa leis que o executivo / judiciário que eles querem que passem, claro que a gente viu a terceirização de leis que não existem através de canetadas do Supremo Tribunal Federal. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E o ministro André Mendonça toca num ponto muitíssimo importante, que é o efeito inibitório. A gente sabe que no Brasil hoje o judiciário ele joga com outras regras. O judiciário que eu digo, o Supremo Tribunal Federal nesse caso, alguns ministros, não até instâncias, né, primeiras e instâncias de apelações, etc. Mas esse Supremo, a gente sabe que eles atuam com esse efeito inibitório. Eles balançam a canetinha para congressistas, parlamentares, governantes. Bom, vocês têm foro por prerrogativa de função, então eu posso abrir um inquérito de ofício. Esse é um ponto. E o efeito inibitório nas próprias plataformas digitais, com aquele monte de multa que eles saem aplicando, multas que não são embasadas em leis. Tem um livro, Paula, de um francês que se chama Alan Petitfit. A nossa audiência pode encontrar a tradução em português nas plataformas aí de leitura, que se chama A Sociedade de Confiança. E esse livro, ele fala o seguinte: não adianta você ficar fazendo leis, se a própria sociedade ou não obedece às leis, ou ela entra em um efeito inibitório, e dentro desse efeito inibitório, as más ideias elas se escondem, porque más ideias, péssimas ideias, ideias que não são bem-vindas na sociedade, se elas são inibidas do sentido que o Supremo quer, elas se escondem e vão encontrando os seus caminhos na sociedade. Mas quanto mais liberdade, quanto mais luz no que é errado, mais o efeito inibitório correto ele acontece. Então, Paula, para finalizar, é um assunto que eu gosto bastante aqui nos Estados Unidos. Exatamente, a nossa produção é maravilhosa. Olha lá, esse livro aí, A Sociedade de Confiança. É um assunto que a gente discute bastante aqui nos Estados Unidos, e aí eu vou citar um juiz da Suprema Corte Americana que os nossos ministros de vez em quando citam, que é o Antonin Scalia, e que ele dizia que as leis fazem parte de um documento morto, que a Constituição é um documento morto, por isso a gente fala a letra fria da lei. A Constituição não pode ser um organismo vivo que vai mudando de acordo com o que o judiciário quer interpretar
e não com o que vem do Congresso em alguma modificação. O Flávio Dino, todo o discurso dele é esse. Não, porque o judiciário que tem que tomar conta, o judiciário que precisa ser o grande Big Brother, já que estamos falando hoje de 1994, de George Orwell. Só que a Constituição é um documento morto. Se o ministro Flávio Dino quer leis que mudem, que ele aposente a toga e vá concorrer ao Congresso, discutir, fabricar, debater, legislar. No caso do Brasil, infelizmente, a Suprema Corte hoje, através de alguns ministros, eles legislam. A Constituição virou um organismo vivo na mão dos ministros ativistas e políticos. E a gente sabe muito bem que essa história de liberdade de expressão nas mãos do Supremo é um balaio escuro, sem fundo, e eles vão jogando tudo que eles querem lá dentro, principalmente, a censura para o lado da direita no Brasil.